Queridos, nessa manhã eu queria compartilhar algo bem simples, bem rápido, né? Eu sei que você conhece uma palavra grega chamada comunhão ou koinonia, que comumente é chamada de comunhão, mas essa palavra também foi traduzida em outras passagens da Bíblia, né? Essa passagem que eu cito é aquela que o apóstolo Paulo fala, aliás, Lucas fala em Atos capítulo 2, 42, e diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essa palavra aqui, comunhão, quer dizer koinonia. Koinonia foi traduzida aqui por comunhão. Mas nós temos outras passagens que essa mesma palavra ela era traduzida de maneira diferente, de um outro significado. Comunhão também significava participação, associação e contribuição. Essa palavra é muito mais extensa, muito mais abrangente do que a gente pensa. Comunhão é uma coisa forte, é uma coisa boa, mas olhando lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 3 a 5, o apóstolo Paulo escreve a essa igreja e diz assim: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Veja que o apóstolo Paulo fala essa palavra cooperação, que se chama também koinonia no grego. Essa cooperação ao Evangelho desde o primeiro dia. Quando ele fala isso, irmãos, isso me traz a questão, alguns temas chegam à minha cabeça, né? Primeiro é que não somente o apóstolo Paulo acreditava na visão celestial que Deus concedeu a ele. Você lembra de lá em Atos capítulo 26, 19, o apóstolo Paulo falando, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A Bíblia mostra que o apóstolo Paulo acreditava na visão, mas não somente ele, outras pessoas também acreditavam na visão. Havia uma cooperação para que essa visão chegasse até o objetivo, chegasse até mais pessoas. O apóstolo Paulo sozinho não conseguiria fazer com que o Evangelho, a palavra da fé, como ele mesmo chamava, a palavra da fé chegasse aos quatro cantos desse mundo. Ele não conseguiria fazer. Ele precisaria criar mecanismos, discípulos, né? Tanto é que lá em Tito, no capítulo, abre lá comigo, em Tito, no capítulo 1, bem rapidinho, que a gente vai encerrar dentro do prazo, né? Tito, no capítulo 1, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: Paulo, versículo 1, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então o apóstolo Paulo acreditava tanto na visão, tanto no processo que Deus concedeu a ele, né, o projeto que Deus concedeu a ele, que ele fazia com que as pessoas que tinham abraçado essa fé fosse promovida. Ele era o responsável por fazer isso. Então, o primeiro ponto, irmãos, que a gente vê nessa passagem é que as pessoas se associaram, elas cooperaram, elas tinham comunhão com a visão que o apóstolo Paulo tinha trazido e eles acreditavam também nessa visão. Uma outra coisa que eu acredito que seja boa para a gente, né, para esse tempo, nós entendermos, é que essas pessoas elas foram perseverantes. Quando a gente pensa sobre perseverança, essa frase que ele diz aqui, desde o primeiro dia até agora, mostra que houve uma continuidade, né, de perseverança, numa fase boa, numa fase ruim. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele passou por dificuldades, por pressões, mas aquelas cadeias, aquelas prisões, aqueles maltratos, aqueles ultrajes, né, como ele fala, não desanimaram os irmãos, pelo contrário, eles permaneceram. Ele estava escrevendo para essa igreja em Filipos, né? E ele disse que essa igreja permaneceu fazendo a mesma coisa, ou seja, cooperando com ele. Irmãos, a cooperação ela é uma parte bem significativa para um ministério. E nós entendemos que você tem cooperado demais com o nosso ministério. Nós só conseguimos fazer o que estamos fazendo por sua cooperação, por causa da sua generosidade, por causa da sua oferta, porque você tem um coração generoso. Como Deus, nós precisamos aprender a ser generosos. Não nascemos generosos, nós aprendemos. E não é uma questão só de dar alguma coisa, é de se doar
como a Bíblia diz, que Deus amou o mundo a tal ponto de entregar o seu filho. Ele não deu qualquer coisa, ele deu o melhor que ele tinha. Ele deu o seu único filho, né, para morrer por nós. Ele tinha um coração generoso. Então, a Bíblia fala sobre isso. No outro tempo, né, a gente vê a alegria que esse povo tinha de cooperar com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo até incentiva mesmo ele nessa carta a ser alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. A ter essa força espiritual da alegria. John Maxwell, ele diz o seguinte: assuma uma alegria que você não tem e você logo sentirá a alegria que você assumiu. É bem importante, irmãos. Eu não tenho uma alegria de viver. Assuma uma alegria que você não tem e logo você vai receber, sentirá a alegria que você assumiu. É não esperar para crer. Aquele que sempre quer receber, irmão, sempre está esperando. Mas aquele que crê, ele sempre está na vantagem. Ele toma primeiro, ele toma uma posição e recebe aquilo que Deus tem. É uma atitude a fé, é uma atitude andar em alegria, e você pode fazer hoje mesmo, né, esse momento de alegria na sua casa, começando com um belo ha-ha-ha. Amém? Oh, aleluia! Isso dá um nó na cabeça de um estudioso, né? É uma coisa tão simples que parece que não tem efeito nenhum, mas a alegria, ela se expressa, a gente assume uma alegria, né? Assume essa alegria e você vai ver como Deus vai fazer. Agora, queridos, veja só, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta de Filipos, né, aos Filipenses, ele escreveu numa prisão. Alguns estudiosos falam que necessariamente não foi naquela prisão mamertina, né, a prisão lá em Roma, onde Pedro e Paulo ficou aprisionado, né? Ele era numa prisão domiciliar, segundo alguns estudiosos, e ele escreveu essa carta. Não importa em que prisão seja, ele estava numa prisão. E como ele era um homem que conhecia prisões, ele já tinha passado por algumas, ele sabia, irmãos, que as prisões, ele entendia que a prisão era um lugar muitas vezes escuro, frio, era um lugar úmido. Ele passou por esse lugar, ele passou por solidão. Algumas prisões não tinha ventilação, pouca iluminação, tanto é que ele precisava de velas, até mesmo para escrever, né? Velas para poder fazer as cartas, as epístolas que foram direcionadas ou destinadas a nós. As condições que ele tinha eram extremamente severas. Não é como as prisões de hoje em dia, né? Porque hoje até tem alguns direitos humanos, né, que ajudam de alguma forma o pessoal, né? Mas naquele tempo não existia direitos humanos, né? Então era um sofrimento. Ele tinha esse sofrimento mesmo. Mas eu quero que você entenda que mesmo que era numa prisão domiciliar, era uma prisão, e ele escreve para aquela igreja. Ele escreve de uma maneira tão poderosa, né? E mostrando um coração alegre, porque os irmãos se lembraram dele naquela prisão. É interessante que ele diz o seguinte, olha só, ele fala dessa prisão, como me alegro, no versículo 4, capítulo 4, versículo 10. Na NVT ele diz, como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. A preocupação que ele está falando era o cuidado de como o apóstolo Paulo estava, o que eles poderiam fazer para ajudar o apóstolo Paulo naquela pressão que eles estavam vivendo. E ele diz, eu me alegro no Senhor porque vocês tiveram esse cuidado comigo. A revista atualizada, ele diz, olha, recebi tudo, a revista corrigida diz, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Veja que ele fala dessa lembrança dos irmãos. Eles lembraram do apóstolo Paulo na prisão. E não ficaram só na lembrança, eles enviaram algo para o apóstolo Paulo. Irmãos, esse algo que eles enviaram é tão importante para um momento de privação, de pressão que ele estava passando, que trouxe para ele um alívio. No versículo 18 ele diz, olha, recebi tudo
e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Lembra que essas prisões eram lugares difíceis, não tinha luz, era fria, úmida, era extremamente severo o tratamento dele. Eu tive lá em Roma, nessa prisão, Mamertina, né? Bom, ele não estava lá, mas ele passou por lá. Nessa prisão Mamertina, irmãos, é uma prisão que é num subterrâneo assim, não tinha iluminação. E Rick Renner, ele fala que o odor lá, o fedor lá, era tão terrível que quando Paulo recebeu esses donativos dele, é como um alívio daquele sentimento, daquela pressão que chegasse para ele. Pois ele fala essa frase, aroma suave. Aroma suave. Era como se, por um momento, aquela lembrança daqueles irmãos, aquele cuidado dos irmãos, trouxesse para ele aquele ar fresco. Oh, rapaz, tem gente orando por mim. Tem gente cuidando de mim. Tem gente pensando em mim. É mais do que o donativo, sabe, irmãos? Hoje, no Natal, é mais do que o que a gente dá. É a lembrança que a gente traz. É o cuidado que a gente expressa pelas pessoas. O zelo que a gente tem pela vida. É muito mais do que ter um nome, ter um status. É esse coração voltado para ajudar. O apóstolo Paulo tinha isso. Na Bíblia em inglês, irmãos, fala literalmente essa frase, aroma suave, ele diz ar fresco. Quem está respirando um ar viciado, quando tem aquela sensação de um ar fresco, senta aquela paz. Oh, glória! O apóstolo Paulo estava passando por um momento de muita tensão, muita pressão, muita dificuldade. Mas a lembrança que um povo teve dele, fez com que ele tivesse um momento de alívio. Tem alguém que pensa por mim. Tem alguém que ora por mim. Tem alguém que se preocupa comigo. Queridos, isso é mais do que presente, sabe? Às vezes você está pensando, o que é que eu posso dar para uma pessoa? Eu não tenho um valor a dar. O seu tempo é um valor. Sua lembrança é um valor. Sua carta, sua mensagem é um valor. No Natal é dia da gente celebrar, é da gente compartilhar a vida, compartilhar o nosso cuidado, compartilhar a nossa atenção, orar um pelo outro, confraternizar um com o outro. É hora de mágoas caírem, né, rancor ser dissipado, é hora de um pensamento ruim contra outro se quebrar. Eu sei que as pessoas vão dizer, mas só no Natal? Não, não é só no Natal, não, é todo o tempo, mas no Natal a gente se abre mais para a influência de Deus. É assim no mundo e termina sendo assim na igreja. Né? E as pessoas dizem, eu sou contra o Natal porque as pessoas só fazem isso. Mas, quiçá, irmãos, que as pessoas façam isso e tomem como uma atitude de vida, um estilo de vida para viver assim em 2026. Né? Uma atitude mais uma submissa, uma atitude mais digna do Senhor. Esse tipo de vida vai pegar em você. Eu quero dizer, Verbo da Vida, família Verbo da Vida, nós somos assim. Nós nos preocupamos com você. Aqui nessa base de operações do ministério, a gente sempre está pensando em você. Sempre estamos orando por você, por tudo que você faz por nós, pela sua parceria para com os pastores, pelos líderes que você tem, para que você possa ser bem-sucedido no trabalho que você tem, tanto na igreja como fora da igreja, sabe, ganhando o seu pão de cada dia. A gente ora por isso, para que o Senhor acrescente mais e mais a sua vida, que você tenha filhos que caminham no caminho do Senhor, sabe, a gente está sempre orando por isso, por você. Aqui a gente não está pensando em levantar nosso ministério num sentido assim de ser estrela, a gente quer que você cresça. Se você crescer como cristão, irmãos, essa é a nossa missão. A gente vai ser ricamente engrandecido no trabalho que temos prestado ao Senhor. Então, queria mesmo que nesse tempo de Natal, você reunisse a sua família. E se há alguma indiferença entre vocês, que sejam quebradas agora, que você participe e você celebre a vida. Sua família é uma bênção para o reino, você é uma bênção para o reino. Nós estamos apreciando o que o Senhor tem feito no nosso ministério, mas em 2026, algo
poderoso vai acontecer na sua vida. Uma guinada muito grande está para acontecer. Nós estamos passando, para uma fase onde os últimos dias estão presentes. E com certeza a vinda de Jesus vai nos levar nesse encontro maravilhoso, no arrebatamento. Eu creio no arrebatamento porque eu creio na Bíblia. E eu sei que nós somos a geração, irmãos, que vamos participar desse grande evento, grande fenômeno. E nós vamos levar você junto conosco. Nós não vamos levar você caindo, tropeçando, não. Você vai ficar firme, você vai ficar forte por causa da graça de Deus que te assiste em todo o tempo, através da sua igreja, através desse programa, através dos mecanismos que Deus tem para assistenciar a sua vida. Então, que você comemore esse Natal, que é Cristo em ti, esperança da glória. Muito obrigado por tudo que você faz, muito obrigado pelo seu amor, o seu carinho, por nossa visão, nosso ministério. Viva celebrando aquilo que Deus tem feito para as nossas vidas e também uma vida de alegria que vai te fortalecer em cada momento. Amém? Deus abençoe.